Meus amigos, a gente já tinha que ter falo sobre eles há algum tempo aqui no canal. Então, nada melhor do que aproveitar as atuações extremamente impactantes dessa rodada de Premier League para falar de ambos. De um lado, Cole Palmer, o jovem meia, atuando sempre mais pelo lado direito do campo, de 21 anos, 1,89 de altura e de uma qualidade e calma diferentes. Dispensado pelo City, de certa maneira, não recebeu oportunidades com Guardiola, foi comprado pelo Chelsea por 40 milhões de libras, o que para o mercado inflacionado da Premier League é uma pechincha, e está se mostrando um jogador surreal. Do outro, Phil Foden, a grande joia da base do Manchester City até hoje. O ponta, que também inglês, que também muito habilidoso, que também dono de um drible curto, de uma agilidade de pensamento diferentes e que tem encantado e muito possivelmente tido o melhor desempenho do Manchester City na temporada. Dentro de um elenco com Haaland, com De Bruyne, com Rodri, o Phil Foden vem se destacando. Então a gente vai aproveitar que de um lado o Chelsea venceu o United por 4-3, com 3 gols de Cole Palmer, para falar um pouquinho dele, e do outro o hat-trick também do Phil Foden na vitória por 4-1 do City para cima do Aston Villa. Vamos começar falando do lado dos Blues de Londres, para falar do Cole Palmer, né, cara? Primeiro que um jogo histórico, né? Um 4-3 extremamente absurdo, de dois times que buscaram a vitória em todo momento, de um jogo extremamente intenso, bem à la Premier League, o que a gente esperava que a gente fosse ver em City e Arsenal, a gente viu em United e Chelsea United. O Chelsea abrindo o placar logo no início com o Conor Gallagher, que passou por toda essa polêmica durante a semana, num Chelsea que já começou o jogo bem ativo, em frente, com 3 minutos já tinham tido 2 oportunidades, e o Conor Gallagher aproveitando o cruzamento para abrir o placar esse que seria ampliado pelo Cole Palmer no primeiro gol de pênalti, um pênalti extremamente duvidoso, inclusive para mim esse não foi, o segundo pênalti, que é o do terceiro gol do segundo gol do Gallagher, acho discutível, mas eu não tive nenhuma convicção do primeiro pênalti, eu acho que ele foi um erro. Na minha visão, o contato do Antony não é suficiente para derrubar o jogador do Chelsea, eu acho que ele se aproveita do lance. O VAR não chamou porque há contato, então nesse tipo de caso o VAR não vai chamar, e o Cole Palmer perdeu, não tem nada a ver com isso, abriu 2-0 de vantagem, mas o United que foi extremamente competitivo, o United que foi em busca do resultado, diminui com a jogada do Garnacho, né? Aproveitando a bobeada na saída de bola do Chelsea, também um ponto extremamente interessante do Antony na jogada, que não desistiu do lance, que foi pressionar na linha de lateral praticamente, fazendo com que o Caicedo se virasse para o outro lado e desse um passe errado em direção ao meio da defesa, que foi a recuperação de bola do Garnacho, muito atento ao lance também, uma pressão alta bem feita pelo United, é aquele ponto, né? Pressão alta cada vez mais utilizada pelos times de elite, e uma boa pressão alta dificulta a vida de qualquer equipe. O Chelsea sentiu isso contra o United, diminuiu com o Garnacho, empatou com o Bruno Fernandes, num belo cruzamento do Dalot, e aí a gente tinha um jogo extremamente intenso e um tomar lá da cá. No segundo tempo a gente tem a virada, com o Garnacho novamente fazendo o terceiro gol, comemoração à la Cristiano Ronaldo, importante salientar. Um belíssimo cruzamento do Antony, né? O Antony fazendo uma boa partida, apesar do pênalti cometido, participando muito bem ofensivamente, uma assistência num cruzamento de trivela, de 3 dedos, recuperando a confiança. O Ten Hag já falou e já mostra várias vezes a confiança que ele tem no Antony, o Antony voltando a se titular aos poucos e voltando a ganhar minutagem, importante para a recuperação dele como esse cara que ainda pode vir a ser, e não entregou tudo o que se esperava e ainda pode vir, quem sabe, entregar esse ponta criativo que ele prometia ser durante todo o início de carreira. Garnacho finalizando de cabeça, 3-2, mas obviamente a gente teria a virada do Chelsea nos acréscimos com Cole Palmer. Gol de pênalti no segundo pênalti marcado pelo árbitro a favor do Chelsea, que também na minha visão é questionável, mas esse eu acho que tem mais elementos para marcação. E no terceiro gol, o lance que para mim é um absurdo. Primeiro, é um absurdo o United tomar uma virada como essa do jeito que foi. Aos 90 minutos mais 10 de acréscimo, o United toma o terceiro gol, o gol do empate. E é o gol de pênalti, é um gol de pressão do Chelsea no final, até que, ok, acontece. Mas um minuto depois, você tem um escanteio para o adversário e você deixar o Cole Palmer, que é o principal jogador desse Chelsea, livre de marcação, para mim é absurdo. Para mim é uma falha grotesca de marcação, uma falha de posicionamento, uma falha
até de questão psicológica por ter se desligado do jogo naquele momento, sentido o gol do empate, e para quem tinha um empate em mãos, teve a derrota. O Cole Palmer, que é nitidamente o jogador mais importante do Chelsea até aqui na temporada, faz o gol da vitória com o desvio do, se não me engano foi no Kobe Mainoo que desviou, mas no fim ele soma mais um gol numa temporada que ele tem simplesmente 39 jogos, 21 gols e 12 assistências. É a primeira temporada do Cole Palmer, como eu disse no início do vídeo, comprado por 40 milhões de libras junto ao City, que praticamente não quis mais. Segundo o Guardiola, ele não teria espaço no elenco do City, e eu entendo em certo ponto, porque com Foden, com De Bruyne, com muita gente pedindo passagem, o próprio Álvares jogando pelo meio para dar vazão ao Haaland, era complicado para o Cole Palmer crescer. Para mim, ele tomou a decisão certa em ir para o Chelsea em fase de crescimento, em fase de ainda sem ter um time titular definido como o City já tinha, e ele, inclusive, ao tomar esse passo, se arriscou, mas tem feito valer a pena. 33 participações em gols em 39 jogos para a primeira temporada dele no Chelsea, em um nível de Premier League, num Chelsea extremamente desorganizado na mão do Pochettino, é muito relevante para o Cole Palmer. É uma temporada que merece realmente muito reconhecimento pelo nível que ele tem à disposição dele, porque, por exemplo, o Foden desempenha no City, um time super organizado, de um trabalho de quase uma década do Guardiola, de um trabalho com craques disponíveis ao lado dele, como Rodri, Haaland, De Bruyne. O Chelsea é o Cole Palmer pelo Cole Palmer a maior parte do tempo. É ele que cria, é ele que finaliza em vários momentos as jogadas, ele é arco, ele é flecha, e é um cara que, mesmo tão jovem, assumiu o protagonismo e é o principal jogador do Chelsea bagunçado do Pochettino. E ele entregou mais de 30 participações em gols até aqui. Então, para mim, compete firmemente pelo prêmio de melhor jogador da Premier League na temporada, tá? Só na Premier, individualmente, ele tem 25 jogos, 16 gols e 8 assistências. São quase uma média de uma participação por jogo. Então é muito relevante a temporada do Cole Palmer. Do outro lado, o Foden, né? Vitória do City por 4-1 para cima do Aston Villa, atropelando. Basicamente, deve ter sido a melhor partida do City na Premier League na temporada. Um domínio do início ao fim. O Aston Villa até buscou um empate em determinado momento, né? Com o gol, o Aston Villa empatava naquele momento, mas não jogava para isso. O Aston Villa acuado, sem conseguir tocar na bola. O City ao seu melhor estilo, dominando a posse, pressionando e encurralando o adversário contra o próprio campo. E brilha a estrela de Phil Foden, né? Um cara que tem uma potência na perna esquerda muito relevante, é um cara que finaliza muito bem de fora, que inclusive contraria um pouco do estilo do Guardiola de não bater muito de fora da área. Mas ele sabe fazer isso, e o Guardiola já entendeu que é uma arma que ele pode utilizar, e ele também sabe disso. Uma temporada em que o Foden soma 44 jogos, 21 gols e 10 assistências, números bem parecidos com o Cole Palmer, né? O jovem de 23 anos que, como eu disse, chama a atenção diante de De Bruyne, diante de Haaland, diante de Rodri, e ele conseguiu ser um cara que não é exagero dizer que ele é o principal jogador do City na temporada, principalmente nessa reta final. Ele tem assumido o protagonismo, 3 gols contra o Aston Villa no jogo que De Bruyne e Haaland não jogaram, poupados para a reta final, porque o City vai ter uma reta final extremamente complexa. Daqui uma semana já tem jogo de Champions League, tem jogo no final de semana. Então, ele nesse todo o contexto, ele tem sido um cara extremamente fundamental. Mais de 30 participações em gol na temporada. Assumiu titularidade sem mais questionamento algum. É um cara que em alguns momentos teve que brigar por essa posição. Agora ele é titular inquestionável e merece. Segundo o próprio Guardiola citou no mês passado, para ele era o melhor jogador da Premier League na atual temporada, Phil Foden. Inclusive que o Guardiola também citou novamente na entrevista pós-jogo, depois do show contra o Aston Villa, citando o incrível faro de gol de um cara que começa como um ponta e tem se tornado cada vez mais esse meia, mas que também pisa muito na área, mas que também gera, além de gerar muito jogo, gera muitos gols, jogadas agudas, uma finalização de fora, um cara que pisa muito na área e se oferece muito para finalizar as jogadas, mas não só como para criá-las. É passe aliado à finalização, aliado à qualidade no envolvimento em todas as partes ofensivas do jogo. O Foden está se tornando cada vez mais completo, tendo apenas 23 anos. Óbvio, a gente já espera que o Guardiola faça esse tipo de desenvolvimento com jogadores, mas o que ele pode vir a fazer com o Foden é muito especial. É acompanhar o cara desde o princípio, desde a chegada dele ao profissional, ver o talento, desenvolvê-lo e torná-lo um cara multifunções, porque num esquema do Guardiola em que todo mundo
precisa desempenhar funções não só na sua posição, mas mudando de posição, mas saindo e se movimentando para que o funcionamento do time, do toque de bola, seja mais móvel e gere mais jogo, o Foden tem se tornado um cara cada vez mais exemplar nisso. É bom a gente ficar de olho. Para finalizar, eu quero que vocês comentem quem vocês acham que se tornará mais jogador. Foden ou Cole Palmer? Eu acho que no presente o Foden ainda é a resposta óbvia e a resposta correta. Mas será que o Palmer tem capacidade e técnica o suficiente para ser mais jogador do que o Foden? Quem vocês acham que vai desempenhar um papel mais importante, guardadas as proporções desse time, na próxima década aí? O Palmer ou o Foden? Inclusive na seleção inglesa, né? Companheiros de time e podendo jogar juntos no time titular da Inglaterra. Southgate tem tanto talento em mãos, não faz nada. Papo para outro vídeo. Comentem. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo à nossa família, nosso canal 10 e Fala, crescendo pouco a pouco. Se você já está por aqui, compartilha para mais gente chegar, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para a gente trazer mais famílias, mais pessoas para nossa família. Muito obrigado, gente. Valeu, até o próximo.